Conforme a sociedade brasileira vai mergulhando cada vez mais em uma polarização política poucas vezes vista na história da humanidade, uma série absolutamente ampla de assuntos, outrora debatidos corriqueiramente, vem se tornando temas quase que proibidos, ao ponto de até mesmo comentar sobre sua existência já resulta em olhares tortos e reprovações imediatas. Contudo, no mundo dos temas proibidos, nenhum consegue ser mais divisivo, polêmico e controverso do que o Foro de São Paulo. Tratado pela grande mídia e pela imensa maioria da intelectualidade brasileira como uma conspiração sem nexo, essa organização supranacional, que reúne inúmeros partidos políticos e organizações de esquerda, para além dos debates vazios e críticas despropositadas que a cercam, esconde muito mais coisas do que se pode imaginar. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Danúzio Neto. E se preparem, pois hoje, pela primeira vez, vamos mergulhar fundo nas entranhas dessa organização, para não só elucidarmos o que é esse grupo, mas também vermos quais são os seus objetivos. Em 13 de dezembro de 94, o experiente Fidel se encontrou no aeroporto com Chávez, que naquele momento não passava de um fracassado e humilhado líder político. Porém, naquele infeliz dia de dezembro, esse encontro o restauraria. Chávez, que afirmou posteriormente que esse encontro com Fidel modificou tremendamente sua vida, decidiu abandonar sua apatia e desilusão, empreendendo todos os esforços possíveis e imagináveis para tomar o poder na Venezuela. Contudo, mais sábio e instruído, tal como Hitler havia percebido mais de 60 anos antes, Hugo reparou que não existiam condições viáveis para demolir as bases da democracia venezuelana pela força ou com qualquer tipo de golpe de Estado nos moldes mais tradicionais. Sendo assim, sua estratégia foi imensamente mais sutil e refinada, com Chávez afirmando que concorreria nas eleições presidenciais de 1998, não mais com objetivos escusos e centralizadores, mas sim para restaurar o país por meio do diálogo e de negociações pacíficas. Assustadoramente, seu sucesso foi estrondoso, permitindo que em dezembro de 98, menos de uma década após ser preso por deflagrar um golpe de Estado, ele fosse eleito de forma arrasadora com 56% dos votos, catapultando o antigo encarcerado para o centro do poder, tanto na Venezuela quanto no Foro de São Paulo. Investido de autoridade, ele não demorou muito para mostrar sua faceta autoritária. No entanto, eram nos bastidores que seu lado mais terrível e disruptivo aparecia. O velho Fidel Castro, que de tolo não tinha nada, viu na nova posição de Hugo Chávez uma excelente oportunidade para expandir ainda mais uma das práticas que garantiram a sobrevivência de Cuba e do Foro: a utilização do narcotráfico como um negócio de Estado. Tendo tido reuniões com o próprio Pablo Escobar nos anos 80, Castro enxergava o tráfico de entorpecentes como um valiosíssimo instrumento em prol da luta revolucionária contra o imperialismo, algo que Chávez até considerou espúrio num primeiro momento. Porém, rapidamente, o novo presidente venezuelano abandonou esse idealismo barato, mergulhando de cabeça
para auxiliar grupos de narcotraficantes e de guerrilheiros. O caso mais notável foi sua ajuda para as Farc, famosa pelo seu tráfico de drogas e entorpecentes, mas não o único, já que o apoio fornecido por Chávez ao Cartel dos Sóis, um grupo criminoso oriundo da própria Venezuela, foi imenso. Abrigando em suas fileiras generais e oficiais de altíssima patente, esse grupo criminoso se aproveitou tremendamente dos resultados do chamado Plano Colômbia, um imenso projeto conjunto entre a Colômbia e os Estados Unidos para destruir o narcotráfico, que foi assinado no começo dos anos 2000. Na ocasião, as Farc e o ELN, o Exército de Libertação Nacional, migraram para a fronteira da Venezuela, onde sua cooperação com o Cartel dos Sóis se ampliou, num acordo onde o cartel fornecia armas para as organizações colombianas em troca do transporte, do armazenamento e da compra de cocaína. Fortíssimas, essas ligações umbilicais do narcotráfico com o governo da Venezuela trouxeram somas incalculáveis de dinheiro para Hugo Chávez, que, juntamente com os altos valores dos barris de petróleo mundo afora, permitiram ao tirânico Chávez seguir alegremente voando em um céu de brigadeiro com o Foro de São Paulo, enquanto suas ações iam desgraçando com o restante do continente, que via o tráfico de entorpecentes aumentar velozmente. Alguns anos depois, muito bem sucedido em suas artimanhas, o Foro de São Paulo não parou de avançar, virando agora seus olhares para a nação mais importante da América do Sul, o Brasil, onde uma de suas principais lideranças, Lula da Silva, veio a se tornar presidente em 2002, mesmo ano em que, coincidentemente, 2 navios brasileiros foram enviados para a Venezuela durante uma grande greve, que, para além de suprirem as necessidades daquele país, também deram condições para Chávez demitir mais de 22 mil trabalhadores venezuelanos sem muitas preocupações. Porém, há de se ressaltar que esse auxílio valiosíssimo que Lula forneceu para Chávez vai muito além de um simplório gesto de boa vontade, uma vez que os membros do Foro de São Paulo obrigatoriamente devem se ajudar. Isso fica bem claro ao vermos os acordos formulados no 4º encontro do Foro de São Paulo, ocorrido em Havana, entre 21 e 24 de julho de 1993, onde consta que os membros do Foro concordavam em se integrar num processo político e econômico, buscando articulá-los num bloco único que pudesse compensar as diferenças de suas capacidades econômicas. Com isso, o Foro podia garantir que seus membros mais ricos nunca deixassem na mão os membros mais fracos. E agora, com Lula no poder, todo esse processo de ajuda seria ampliado. Falando nele, poucos meses após o começo do seu primeiro mandato em janeiro de 2003, Lula, que um ano antes tinha falado sem parar em sua campanha presidencial sobre direitos humanos, dignidade e justiça social, estranhamente não teve o mesmo ânimo para criticar as Farc, que brutalmente chacinaram dezenas de mulheres e crianças num ataque terrorista a uma igreja na cidade de Bela Vista, tendo sido perpetrada pela explosão de um cilindro-bomba. O ataque deixou 119 pessoas mortas, cujos corpos dilacerados ficaram pregados nas paredes. Já o Foro, fortalecido, unido, cheio de planos e ainda dotado de um apetite voraz pelo poder, logo depois do triunfo eleitoral de Lula, não parou de colecionar vitórias, tanto que, em maio de 2003, o peronista Néstor Kirchner acabou vencendo as eleições argentinas, após a desistência de Carlos Saúl Menem. Subsequentemente, tal como um tumor, o Foro expandiu mais e mais seu raio de influência. Como um furacão, Tabaré Vázquez varreu seus adversários nas eleições uruguaias de 2004. E um ano depois, incríveis 5 membros do Foro também foram eleitos presidentes, respectivamente Evo Morales, na Bolívia, Michelle Bachelet, no Chile, Manuel Zelaya, em Honduras, Alan Garcia, no Peru e Oscar Arias, na Costa Rica. Posteriormente, Cristina Kirchner também seria eleita presidente da Argentina em 2006,
no mesmo ano que Rafael Correa e Daniel Ortega, respectivamente, triunfaram no Equador e na Nicarágua. Imparável, em 2007, o foro também conseguiu eleger os presidentes da Guatemala, Álvaro Colón, e do Paraguai, Fernando Lugo. A situação era tão positiva que entre os dias 22 e 25 de maio de 2008, quando ocorreu o 14º encontro do Foro de São Paulo, algumas das principais preocupações de seus membros haviam sido o falecimento do fundador e chefe do Estado-Maior Central das Farc, Manuel Marulanda, e a repentina morte de Raul Reyes, o segundo em comando das Farc, que padeceu diante das forças colombianas no dia 1º de maio daquele ano. Revoltados, os membros do foro lançaram resoluções condenando a ofensiva contra as Farc, ao mesmo tempo que teciam elogios bizarros para Reyes e Manuel Marulanda, que foram descritos como grandes combatentes e exemplos a serem seguidos. Mas não foi só isso, pois algo de bem mais bombástico avançou ali: o surgimento do Conselho Sul-Americano de Defesa. Idealizado pela primeira vez em 2001, quando Chávez enviou seu então ministro da Defesa, General Hurtado Sucre, para apresentar ao então presidente Fernando Henrique Cardoso uma proposta de integração militar latino-americana, essa ideia só andou a partir de dezembro de 2004, após o advento do artigo A Doutrina Militar e o Bloco Regional do Poder, onde o autor, o marxista Heinz Dieterich, outorga a Fidel Castro o título de maior estrategista do continente latino-americano, ao lado de Manuel Marulanda, o comandante das Farc. Líderes esses que, na opinião de Dieterich, forneciam os paradigmas militares para a criação do que ele chamava de BRPM, ou o Bloco Regional de Poder Militar Latino-Americano. Saindo do mundo das idealizações, essa ideia se tornou verdadeira entre os dias 27 e 29 de outubro de 2006, quando o BRPM foi fundado na Bolívia em um evento patrocinado por Evo Morales. Terrificante, esse bloco, que segundo o próprio Dieterich, teve a criação encabeçada por Lula, era sustentado por 4 elementos base, sendo o quarto e mais importante deles a organização de um plano militar de caráter defensivo, integrado regionalmente para enfrentar a eventual agressão e intervenção militar direta de um suposto imperialismo. 2 anos depois, em dezembro de 2008, nasceria o Conselho Sul-Americano de Defesa, criado por Lula e o então ministro da Defesa do Brasil, Nelson Jobim, cuja instauração não serviria para fortalecer o papel das Forças Armadas brasileiras na defesa da soberania e do território do Brasil, mas para formar, junto com outros países do continente, uma força conjunta preparada para agir contra esquizofrênicas invasões imperialistas, cuja existência era irreal. Mais do que isso, esse novo conselho era uma afronta ao Conselho de Defesa Nacional Brasileiro, criado em 11 de abril de 91 pela Lei nº 8.183, justamente em prol da defesa da soberania nacional, e que agora, mediante as perspectivas supranacionais do Conselho Sul-Americano de Defesa, perdia uma parte de sua autoridade. Vale ressaltar que mesmo todos esses atos representando inequívocos assintes contra as Forças Armadas do Brasil, poucos foram os oficiais generais que se levantaram de algum modo contra a sua instauração. 2 anos depois, durante a realização do 16º Encontro do Foro de São Paulo, ocorrido em Buenos Aires entre 17 e 22 de agosto de 2010, seguiam-se colocando cartas novas na mesa, em prol do aumento do seu poder. Na ocasião, sua principal nova estratégia foi o fortalecimento da utilização da cultura como arma na luta política, que agora, além de ações mais escrachadas, tais como a proliferação de livros com clara vertente marxista nas escolas do continente,
também seria apoiada mais sutilmente por meio de mudanças no currículo didático. E claro, como não poderia deixar de ser, o surgimento do Conselho Sul-Americano de Defesa foi saudado pelos presentes neste encontro do Foro. Paralelamente, pouco mais de 60 dias após a finalização desse encontro, o Foro comemorou outra vitória esmagadora nas eleições presidenciais do Brasil, quando Dilma Rousseff venceu José Serra com mais de 56% dos votos válidos. E depois disso, enquanto seu companheiro Lula se encarregava de ajudar os venezuelanos, Dilma ia se encarregando de auxiliar seus aliados paraguaios. Necessitando de um amplo aporte financeiro, Dilma trabalhou com a senadora Gleisi Hoffmann para aprovar gigantescas mudanças no Tratado de Itaipu, que acabaram por triplicar a taxa anual paga pelo Brasil ao Paraguai pela energia não usada da usina de Itaipu, saltando de 120 milhões de dólares para 360 milhões de dólares. Falando nela, Dilma, que liderava uma nação com uma das piores infraestruturas portuárias do mundo, ainda conseguiu a proeza de avançar com o financiamento de um gigantesco porto em Cuba, a cerca de 40 quilômetros de Havana, no município de Mariel, ao custo de mais de $1 bilhão dos pagadores de impostos brasileiros, que viram o BNDES injetar esses recursos na falida ditadura cubana. Absurdos, esses financiamentos se juntaram aos já inacreditáveis auxílios que Lula tinha prestado ao governo de Evo Morales poucos anos antes, tendo primeiramente aceitado caninamente a estatização de 2 refinarias da Petrobras na Bolívia, que tinham sido ocupadas pelo exército boliviano. Compradas em 1999 por $102 milhões, o governo brasileiro receberia em 2007 $112 milhões por elas do governo de Morales. Valor esse totalmente consumido pela inflação. Todavia, esse ato contra a soberania do Brasil não apenas teria panos quentes colocados sobre si, como também seria seguido de um inexplicável empréstimo no valor de $332 milhões em agosto de 2009, que Morales utilizou para a construção de 306 quilômetros de rodovias entre as cidades bolivianas de Villa Tunari e San Ignacio de Mochós. Contudo, todos esses eventos tiveram apenas questionamentos singelos e pouco duradouros por parte da imprensa brasileira, que inerte, tirando raríssimas exceções, não denunciava de forma alguma os criminosos avanços do Foro de São Paulo, que com as vitórias de Dilma em 2010, as reeleições de Cristina Kirchner e Hugo Chávez, respectivamente, em 2011 e 2012, e em um triunfo de Michelle Bachelet no Chile em 2013, chegava ao apogeu definitivo do seu poder e influência, com seus membros liderando as principais nações da América do Sul. Tudo levava a crer que a marcha do Foro de São Paulo seria impossível de ser detida. No entanto, logo uma singela e inesperada esperança surgiu no horizonte, representada por um grupo de valentes e determinados funcionários públicos do judiciário brasileiro e pelo colapso econômico de vários países sul-americanos. De certa forma, é possível apontar que os primeiros abalos significativos ao Foro de São Paulo tiveram sua origem na Venezuela e na Argentina, respectivamente em março e junho de 2013. Enfraquecido pela repentina morte de Hugo Chávez em 5 de março, seu herdeiro político Nicolás Maduro teve imensas dificuldades em controlar a crescente revolta da população. Já na Argentina, Cristina Kirchner, que buscava aprovar um projeto legislativo para controlar o judiciário, sofreu uma derrota histórica em junho, quando a Suprema Corte do país considerou o projeto inconstitucional. Baques de primeira grandeza, esses eventos na Argentina e na Venezuela não pararam de escalar, ao passo que em fevereiro de 2014, imensos protestos irromperam contra o governo de Maduro, fazendo um curioso paralelo com os protestos que ocorreram no Brasil poucos meses antes, que levaram milhões de pessoas às ruas em 2013. Contudo, apesar de enfraquecidas,
As lideranças do Foro de São Paulo seguiam poderosas, já que suas figuras-chave continuavam sentadas nas cadeiras presidenciais das nações mais ricas. Porém, isso não duraria muito tempo, pois desastrosa como um furacão e repentina como uma queda inesperada, as forças políticas aliadas de Cristina Kirchner vislumbravam impotentes o prefeito de Buenos Aires, Maurício Macri, derrotar Daniel Scioli num apertado segundo turno em 22 de novembro de 2015. Enquanto isso, o Brasil ia passando por sua própria avalanche de crises, com a presidente Dilma Rousseff, que tinha se reelegido com extrema dualidade em 2014, perdendo a cada mês que se passava o apoio da população e das poderosas forças políticas que sustentavam seu desastroso governo. E para sua desgraça, menos de 2 semanas após a catástrofe eleitoral de Cristina Kirchner, Dilma testemunhou incrédula seu maior inimigo político, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, aceitar a abertura do seu processo de impeachment em 2 de dezembro de 2015. Quase que ao mesmo tempo, a população venezuelana iniciou seu mergulho na extrema pobreza, acarretado pelo foco quase exclusivo do governo de concentrar sua economia na produção e venda de petróleo, algo que os levou à bancarrota depois que os Estados Unidos, após quase 50 anos, reiniciarem suas exportações de petróleo em 2016. Outrora produzindo 10 milhões de barris por dia, os americanos elevaram esse número para mais de 14 milhões, jogando o valor do barril de petróleo quase no chão, após ele decair de $110 para cerca de $30. Logo, Argentina, Brasil e Venezuela, antes redutos inabaláveis do Foro de São Paulo, passaram a rechaçar figuras como Dilma e Maduro, que por intermédio da Operação Lava Jato tiveram suas reputações jogadas na lama e seus crimes revelados. Descobrindo homéricos conluios e acordos corruptos, a Operação Lava Jato desnudou amplos crimes de corrupção nas estatais brasileiras, em especial na Petrobras, demonstrando também que uma série de empreiteiras, como a Odebrecht, auxiliaram na subversão da democracia no país, ao fornecerem recursos para o PT e seus aliados. Na Venezuela, em troca de autorização para a construção de obras superfaturadas, esse valor chegou a quase $100 milhões. Porém, isso era apenas a ponta do iceberg. Juntos, líderes do Foro de São Paulo no Equador, na Argentina, no Peru, na República Dominicana, na Guatemala e em El Salvador receberam assombrosos $207 milhões, que foram vitais para a manutenção do poder de todos eles. Arrasadoras, todas essas denúncias e revelações ajudaram a pôr fim ao governo de Dilma Rousseff em agosto de 2016, quando ela foi destituída de seu mandato, sendo substituída pelo não menos corrupto Michel Temer, entregando a um país falido e com a maior recessão em décadas. Cerca de 3 meses depois, Donald Trump, símbolo máximo de uma crescente guinada conservadora no Ocidente, venceu as eleições presidenciais americanas contra todos os prognósticos, indicando que não seria leniente com o governo de Maduro como seu antecessor Barack Obama tinha sido. E por fim, no baque definitivo, o Foro de São Paulo perdeu sua liderança suprema, Fidel Castro, que faleceu pouco mais de 2 semanas após a eleição de Trump, no dia 25 de novembro de 2016. Audaz, Trump anunciou ao longo de todo o ano de 2017 várias sanções contra Cuba, encerrando a tola reaproximação que Barack Obama costurou em anos anteriores, o que deixou já a combalida ditadura dos Castros em uma situação ainda pior. E na lama, figuras como Maduro só puderam apelar para uma radicalização ainda mais visível em seus regimes. Desse modo, ainda em março de 2017, ele se valeu do Tribunal Supremo de Justiça, o TSJ, para esmagar a Assembleia Nacional Venezuelana
que, via de regra, era a única oposição ao seu governo. Contudo, o plano fracassou em um primeiro momento, uma vez que essa decisão foi revertida no dia 1º de abril. Enraivecido e como um bom ditador, Maduro não desistiu de sua empreitada golpista, anunciando, no final de julho, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, que foi presidida, a partir de agosto, por Delcy Rodrigues, aliada de longa data de Maduro. Exilados, os membros da Suprema Corte da Venezuela protestaram contra essa Assembleia corrupta, que, vendo a popularidade de Maduro despencar a cada dia que se passava, até mesmo adiantou as eleições de 2018 para maio, em vez de dezembro. Evidentemente fraudada, a eleição contou com 54% de abstenções. Mas garantiram para Maduro, que na ocasião era defenestrado por 75% da população nas pesquisas, uma reeleição com quase 68% dos votos válidos. Porém, essa singela vitória do ditador parecia que não seria das mais duradouras, uma vez que seu aliado mais próximo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, havia sido preso um mês antes, deixando claro que o Brasil poderia se tornar um problema para a Venezuela caso algum candidato do establishment brasileiro não fosse eleito, assim como não tinha ocorrido nos Estados Unidos. Curiosamente, isso acabou ocorrendo. E numa das vitórias políticas mais surpreendentes de todos os tempos, o então deputado Jair Bolsonaro se elegeu presidente do Brasil ao derrotar Fernando Haddad, cujo apoio de Lula não foi suficiente para lhe garantir o tão sonhado triunfo. Declaradamente um inimigo do Foro de São Paulo, Bolsonaro já começou seu governo se posicionando contra Maduro, que tomou posse no dia 10 de janeiro de 2019, o que deflagrou os maiores protestos da história do país contra a sua figura e o seu governo tirânico. Subsequentemente, representando a unidade da Assembleia Nacional Venezuelana, que organizou uma junta diretiva e afirmou categoricamente que Maduro era um usurpador do poder, o jovem Juan Guaidó se declarou presidente interino da Venezuela, sendo apoiado, além da Assembleia Nacional, pelos governos dos Estados Unidos e do Brasil. Tudo levava a crer que Maduro cairia. No entanto, isso não ocorreu. Reagindo com violência, suas forças de segurança literalmente passaram por cima de manifestantes com carros, os atacaram com armas de fogo e os agrediram com todos os meios disponíveis, o que dissipou as manifestações. Doravante, contando com o decisivo apoio da Rússia, que, segundo a revista Reuters, trabalhou para manter Maduro no poder, inclusive, segundo algumas fontes, pelo envio direto de tropas do grupo mercenário Wagner Group, que chegaram na Venezuela a bordo de aviões da Força Aérea Russa, Maduro não caiu. Putin está nos dando apoio em todos os níveis, e o recebemos com muito prazer e gratidão, disse Maduro. Mais do que uma simples vitória do ditador, que desse momento em diante não parou de avançar em atos tirânicos para aniquilar seus inimigos, esse estrondoso triunfo representou um ponto de inflexão para o Foro de São Paulo e, consequentemente, para toda a América do Sul, já que o Foro de São Paulo retomaria seus avanços, tão velozes e disruptivos quanto antes. Em outubro de 19, um enfraquecido Maurício Macri, que tinha passado os últimos anos tentando solucionar a desastrosa crise inflacionária deixada pelos seus antecessores, perdeu a eleição justamente para um dos símbolos máximos dos governos anteriores, Alberto Fernandes, que tinha como vice-presidente Cristina Kirchner. Um ano depois, em novembro de 2020, com o mundo mergulhado na pandemia de Covid-19, cujo combate era dificultado por falas temerárias de ideólogos de esquerda travestidos de cientistas, Trump perdeu as eleições americanas para o inócuo Joe Biden, com relatos de fraudes durante os meses seguintes. Posteriormente, em dezembro de 2021, o fanático Gabriel Boric
ajudado indiretamente pelos tolos recuos do presidente Sebastián Piñera, se tornou presidente do Chile, tornando o Brasil e a Colômbia as únicas grandes potências da América do Sul não alinhadas com o Foro de São Paulo. Entretanto, infelizmente, isso também foi temporário. Sendo um resultado direto das absurdas e criminosas ações do presidente Juan Manuel Santos, que durante seus mandatos, contra a opinião da população colombiana, permitiu que as Farc se tornassem um partido político, em maio de 2022, o ex-terrorista Gustavo Petro foi eleito presidente da Colômbia, mergulhando o país numa situação das mais bizarras, enquanto ex-membros das Farc seguiram assassinando opositores e líderes sociais. No entanto, o ato definitivo para o retorno do Foro de São Paulo ao centro do palco do poder político sul-americano se deu no dia 30 de outubro de 2022, um domingo histórico, quando o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva se elegeu para o seu terceiro mandato presidencial. Auspiciosa, pelo menos para o Foro de São Paulo, essa vitória de Lula reaproximou o Brasil de toda a sorte de ditaduras, em especial na América do Sul, tais como a Venezuela e a ditadura nicaragüense, apesar de atritos futuros acabarem os separando, pelo menos por hora. Forte como uma parede de ferro, o Foro de São Paulo retomou praticamente todas as suas posições perdidas. E hoje, apesar do silêncio sufocante da mídia, segue como a organização política mais poderosa desse continente, que tristemente tende só a piorar. Mas apesar dessas derrotas, a esperança ainda sobrevive na figura de políticos como Milei, Trump e afins, que diante da vastidão incomensurável de inimigos aparentemente invencíveis, seguem na luta, tal como muitos outros que em silêncio seguem lutando pelo tesouro mais valioso que podemos ter, a liberdade. Mas e você? O que acha de tudo isso? Qual é a sua opinião sobre o Foro de São Paulo? Deixe nos comentários. E caso você deseje uma experiência ainda mais completa e aprofundada, saiba que o vídeo que você acabou de assistir tem um material exclusivo sobre ele. Para ter acesso, clique no primeiro link que está na descrição do vídeo. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, pois toda semana estaremos trazendo novos conteúdos que certamente irão ampliar seus conhecimentos sobre o Brasil e o mundo. Lá no Instagram, também se informe no perfil do professor Danúzio Neto. Um abraço e até o próximo vídeo.